Olá, pessoal, tudo bem? E aí, fizeram o simulado aí? Simulado não, fizeram essas questões, o que acharam, tal? Vamos fazer a correção aqui, tá? Vamos fazer a correção e aí você me dá o feedback aí depois no WhatsApp aí, como é que foram, tal, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Maria procurou a autoridade policial e relatou que seu esposo, Silvano, havia lhe batido e depois ameaçado de morte. Opa, ameaça de morte, esposo, Maria da Penha, não é isso? A perícia constatou a existência de lesões leves em Maria. Opa, lesão, outro crime. Lesões leves. Então, já tem um 147 e um 129. A autoridade policial, após investigar o fato, encaminhou a peça informativa ao juízo competente. Antes, porém, de deflagração do processo criminal, Maria lhe procurou e indagou se era possível desfazer tudo isso. Opa. Antes, porém, da deflagração do processo criminal. Quando é que se deflagra um processo criminal? Com o recebimento da denúncia. Então, ela procurou antes do recebimento da denúncia. Ele procurou e indagou se era possível de fazer tudo isso, uma vez que havia mentido perante a autoridade policial, relatando fatos que nunca existiram. O que ela quer? Ela quer uma retratação. Disse ainda que as lesões em suas mãos foram provocadas por ela mesma, bem como não existiu qualquer ameaça por parte do seu esposo. Nesse sentido, redija um texto respondendo as seguintes perguntas. É juridicamente possível atender ao pedido de Maria? E em caso positivo, qual o procedimento e até quando deverá ser feito? Muito bem. Isto aqui é o seguinte, é possível a retratação? Porque aqui trata de uma retratação. É possível a retratação? Muito bem. Depende, professor. No que tange ao crime de lesões corporais, não. No que tange ao crime de lesões corporais, leve, não. Porque sabemos que o Supremo disse que é incondicionado, não é isso? Agora, no que tange a ameaça, sim. Então, a sua resposta vai dizer o seguinte, é possível a retratação tão somente quanto ao crime de ameaça, uma vez que o crime de lesão corporal leve é de ação penal pública incondicionada. Tá certo? Ponto. No que tange ao crime de ameaça, a retratação é possível desde que atendidos os requisitos do artigo 16 da Lei 11.349. Quais são? 2 pontos. E aí você vai elencar aqueles requisitos. Audiência especificamente designada, na presença do juiz, após oitiva do Ministério Público, até o recebimento da denúncia. Tá certo. Então, você matou, aí tá aí. Então, você vai dizer, é possível a retratação apenas quanto ao crime de ameaça, uma vez que o crime de lesão corporal, segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, é de ação penal pública incondicionada. Quanto ao procedimento para a retratação no que tange ao crime de ameaça, isto deverá ser feito até o recebimento da denúncia, em audiência específica para tal, depois do oitivado do Ministério Público. Tudo isso com base no artigo 16 da 11.340/06. Tranquilo? Bom, vamos para o segundo item. Ainda o segundo item, tá? Se o juiz atender in toto, se o juiz atender integralmente o desejo de Maria e determinar o arquivamento dos autos, há alguma medida à disposição do MP para combater tal ato do juiz? Se sim, qual o prazo? Opa, o juiz aí, se ele acatou a retratação, 107 do Código Penal, inciso tal, é extinção de punibilidade. Ora, se o juiz declara a prescrição ou extingue a punibilidade por outro meio, cabe recurso em sentido estrito. Ô juiz, você não podia acatar integralmente e arquivar. Poderia arquivar tão somente no crime de ameaça. Então, recurso cabível, reze, tá? O prazo, 5 dias. Está aqui, ó. Sim, a medida cabível ao reze, artigo 581, inciso 8º CPP, pois o juiz extinguiu a punibilidade com base na retratação 107.6 do CP. E contra tal decisão, o recurso cabível ao reze, o prazo é de 5 dias, conforme 586 do CPP, tranquilo, tá certo? Tem que colocar todos esses artigos, e eu te aconselho, vai dar bobeira para o azar? Coloca, tá bom? Achou o artigo, coloca, inclusive do prazo, tá bom?
Se não quisitar, problema dele, mas se quisitar, você vai ganhar ali seus pontinhos. Terceiro item ainda. Caso o juiz denegue a medida interposta pelo MP, tem algum recurso? Opa, então olha só. O juiz deu uma decisão, o Ministério Público foi de reze, o juiz negou o reze, não admitiu o reze. Qual recurso cabível para destravar o reze? Muito bem, carta testemunhável, artigo 639, carta testemunhável, prazo 48 horas, tranquilo. Então, é a carta testemunhável. Resposta, você vai escrever lá, então caberá a carta testemunhável. Olha aqui, ó. Sim, considerando que o MP havia interposto o reze, caberá a carta testemunhável nos termos do artigo 639.1 do CPP. Fechou? Tem mais alguma coisa? Vamos lá? D, tá de sacanagem, A, B, C, D, vamos lá. Caso o juiz acate a medida do MP, retratando-se integralmente da decisão, tem alguma medida à disposição do advogado de Maria? Opa, para aí. Ó. O advogado, né, na verdade é o seguinte, não é nem advogado de Maria, né? Na verdade, não é nem advogado de Maria aqui, pessoal. É advogado, eu até fiz errado isso aqui, não é o advogado de Maria. Maria quer retratar, Maria não tem interesse recursal aqui. Você viu aí? Você viu o erro aqui ao montar a questão? Eu só descobri agora. Você está entendendo? É o advogado do marido de Maria, pô. Porque a decisão prejudica ele ou beneficia ele. É ele o futuro réu, não é isso? Então, tem alguma medida à disposição do advogado do marido de Maria? Olha só, aí nós vamos lá. Ele praticou lesão corporal leve e ameaça. Maria quis retratar. Não quero nenhum desses aqui. Não, Maria, não pode. De lesão corporal não pode. Você pode retratar. O juiz acatou integralmente. O Ministério Público vai entrar com recurso. O juiz, você não pode acatar integralmente a retratação nos dois crimes, só no crime de ameaça, tá bom? Tá bom. Agora, veja bem, a pergunta aqui, e se o juiz... Aí o Ministério Público entrou com reze, tem juízo de retratação. O juiz, teria que retratar da decisão apenas no que tange ao crime de ameaça e manter a decisão, o arquivamento, o juiz teria que retratar apenas quanto ao crime de lesão corporal, que é incondicionada. No que tange ao crime de ameaça, ele deveria manter a decisão. Tá certo? Porque o crime de ameaça admite retratação. E não tinha recebido a denúncia, então estava dentro dos requisitos. Muito bem, aqui está dizendo, o juiz retratou integralmente. Voltou o crime de ameaça. Cabe para o advogado de Maria não, do marido dela, acho que é Silvana ali, o personagem, quem que é o sujeito lá? É o Silvano, deixa eu ver, quem que é esse cara? Maria procurou autoridade policial, Silvano. Cabe ao advogado de Silvano, né? Cabe ao advogado de Silvano, porque ele é o autor do fato, entrar com recurso também. É o reze. Só que o CPP fala que se o juiz, ao retratar da decisão do reze anterior, a parte prejudicada quiser recorrer, por simples petição, ela vai informar que discorda desta decisão e está interpondo recurso. Só que não é uma interposição, é por simples petição. Isso está lá, tá no próprio CPP, olha aqui. Sim, poderá, por simples petição, recorrer dessa decisão. Do que a decisão? Daquela que o juiz retratou integralmente. Nos termos do artigo 589, o parágrafo único. Dá uma olhada nesse artigo. Combinado com o artigo 581-10. Por quê? Caberá reze, entendeu? Não é isso? Que declara a extinção da punibilidade. Só que ele não precisa fazer uma interposição. Tá? E basta fazer uma simples petição. O juiz, discordando da decisão que retratou, venho dela interpor recurso e encaminhar, servindo as contrarrazões já apresentadas como razões. Então,
sim, poderá, por simples petição, recorrer dessa decisão, nos termos do artigo 589, parágrafo único, combinado com 5819 do CPP. Poderá também impetrar habeas corpus, uma vez que a retratação extingue a punibilidade. E nos termos do artigo 648.7 do CPP, é cabível HC quanto extinta a punibilidade. Importante ressaltar que o juiz poderia reconsiderar sua decisão apenas quanto ao crime de lesão corporal, que é de ação pública incondicionada, mantendo-se a decisão no que tange ao crime de ameaça. Ok, então? Fechamos a primeira questão. Tá bom? Fechamos. E aí, acertou? Pelo menos parte dele? Tá? Acertou parte dela? Essa D aqui é um pouquinho chata, tá? Agora, as outras eu acho que estava tava bem mais fácil, né? Vamos para a segunda questão. Que seria a 27 de vocês aí, né? João da Silva, após estourar um caixa eletrônico do Banco do Brasil na região do Jardim Industriário, Cuiabá, durante a fuga, ao deparar-se com Silvana em um semáforo no bairro Guxipó, rendeu esta e, sob ameaça, obrigou a levá-lo até a fronteira do Brasil. Nós comentamos isso aqui em aula. Diante da situação hipotética, responda: qual o crime praticado por João em relação à vítima Silvana? Opa! Ele fez uma extorsão? Não. Ele exigiu vantagem indevida da Silvana? Não. De Silvana? É Silvana aqui, ó. A Silvana obrigou a Silvana. Ó, você vai levar eu até a Bolívia. Ó, ninguém é obrigado a dirigir para os outros de graça, como se fosse assim. Ó. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer o que a lei determina ou o que a lei não obriga. Tá certo? Ora, se o sujeito ameaçou ou, mediante violência ou grave ameaça, obrigou alguém a fazer algo que a lei não autoriza, ele praticou constrangimento ilegal. Então, o crime aqui, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Crime praticado, constrangimento ilegal, 146. Pois João obrigou Silvana a fazer o que a lei não manda. Não é extorsão, porque não teve aí envolvendo o intuito. O objetivo não era vantagem indevida, né? Então, não é o 158 do CP. B. Referido crime admite prisão preventiva? Por quê? Considere que João da Silva não é reincidente. Não admite prisão preventiva porque a pena não supera 4 anos. E segundo o artigo 313, inciso 1º, a pena tem que ser maior que 4. Não! O crime descrito no artigo 146 do CP tem pena máxima de 1 ano, o que, nos termos do artigo 313.1, é inadmissível a prisão preventiva. Aliás, sequer prisão em flagrante, porque cabe TCO, termo circunstanciado, porque a pena máxima não ultrapassa 2. Não é isso? Tem a letra C? Tem. Caso seja decretada prisão preventiva, qual a medida judicial cabível ou medidas? Relaxamento da prisão por ser ilegal. Não é isso? Relaxamento da prisão por ser ilegal. Artigo 5º, inciso tal da Constituição Federal, que você já sabe, tá? Ou habeas corpus, porque também é ilegal, não há justa causa. Olha aqui, ó. Resposta: relaxamento da prisão, artigo 5º, inciso 66 da CF, ou habeas corpus 6481, ou habeas corpus 641, faltou aqui, ou habeas corpus, ou artigo, então cabe também HC, tá bem? Tá? Tem a letra D? Não, não tem. Vamos para a outra questão, vamos para a nossa terceira, 28, terceira questão. Jonas, visando receber determinado valor emprestado a José, convida a este para ir em sua casa, onde o tranca e solicita como condição para devolver a liberdade o pagamento da dívida. Opa! Você me deve. Eu te convido para ir lá em casa. Vem aqui em casa, tal. Aí eu tranco. Só vou te liberar depois que você me pagar. Você me deve. Entendeu? Opa, para aí, prender alguém em casa, tal, não dá cárcere privado esse trem, pô, exigir vantagem indevida, não dá extorsão. Então, olha só, Jonas, visando receber determinado valor emprestado a José. José devia a Jonas. Convida a Jonas para ir em sua casa, onde o tranque solicita como condição para devolver a liberdade o pagamento da dívida. Você só vai sair daqui depois que você me pagar. Não houve emprego de violência.
A vítima informou que não pretendia ver Jonas processado. À luz da situação hipotética acima, responda: qual o crime praticado por Jonas? O crime praticado por Jonas é exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Não concordo, professor. Não concordo, porque se ele privou da liberdade e exigiu vantagem, é extorsão mediante sequestro, professor. Artigo 159 do Código Penal. Sim, mas veja aqui, senhor. Se a dívida, se a vantagem era devida, já não cabe extorsão. Opa, se o sujeito deve o cara, Jonas, visando receber determinado valor, mas então, Jonas, você só utilizou o caminho errado. Você não pode, com as suas próprias mãos, querer exigir pagamento de uma dívida. Para isso, você tem que entrar na justiça, bicho. Porque senão você vai fazer o exercício arbitrário das próprias razões. Então, aqui, senhores, é o objetivo, o intuito. A vantagem era devida ou indevida? Se a vantagem era indevida, aí é extorsão mediante sequestro, aí é 159. Eu prendo o seu filho em casa e ligo, falo, só vou liberar se você me pagar tanto. Ora, esse tanto é uma vantagem que eu não tenho direito a ela, então é indevida, agora você me deve. Eu te prendo, você só vai sair daqui depois que me pagar, você me deve. E eu estou nada mais do que cobrando o que é meu, só que de forma errada. Então a vantagem é devida, mas o caminho não pode, eu estou fazendo justiça com as minhas mãos. Aí é exercício arbitrário das próprias razões. Como não teve violência, a ação penal é privada. Porque se tiver violência ou grave ameaça, aí é pública incondicionada, não é isso? Dá uma olhada no parágrafo do 345. Tá? Qual o crime, então? O crime de Jonas é crime praticado, é o exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345, caput. Tem que colocar isso na prova. Não adianta colocar só o artigo, porque você sabe que o crime tem todos os jeitos, tem o simples, tem majorado, tem qualificado e os cambal. Tem que colocar se é caput ou não. A menos que o crime, o artigo de lei, só fala daquele crime, não tem parágrafos. Aí tudo bem, tá certo? Tá? Agora, se tiver parágrafos majorando ou qualificando, você tem que dizer. Tá? É caput? É parágrafo 1º? É parágrafo 2º? O roubo, o concurso de 2 mais pessoas, é 157 caput ou é o parágrafo? Você tem que colocar, tá bom? Então, 345 caput, em concurso formal com sequestro ou cárcere privado. Opa, é verdade. Opa, ao mesmo tempo, ele não prendeu o sujeito em casa? Prendeu, sequestro ou cárcere privado. Mas também ele não exigiu o pagamento da dívida dele de forma arbitrária? Sim, porque não era o caminho. Então, os 2 crimes ele praticou. Em concurso formal, com uma só ação, ele atingiu 2 resultados. Está aqui, então, em concurso formal, com o sequestro ou cárcere privado, que prendeu o cara em casa. Tá bom? Tá, vamos lá. É possível a prisão temporária de Jonas, caso se mostre imprescindível para as investigações de inquérito? Sim, porque o sequestro ou cárcere privado está no rol da Lei 7.960/89, então é possível, porque o cárcere privado admite a prisão temporária. É possível a prisão temporária nos termos do artigo 1º, inciso 3º, linha B, da 7960 de 89. Tem que colocar o ano, tendo em vista o delito do artigo 148 caput, ou seja, extorsão, sequestro ou cárcere privado. Qual a relevância da manifestação da vítima quanto ao desinteresse na persecução penal? Veja que ela falou, eu não quero tal problema seu. Tá certo? Porque no que tange ao exercício arbitrário das próprias razões, tudo bem, é de ação penal privada. Mas o sequestro ou cárcere privado é pública e incondicionada. Então é irrelevante. Resposta, então, quanto à renúncia da vítima, é irrelevante, uma vez que o crime descrito no artigo 148 é de ação penal pública e incondicionada. Ou seja, a renúncia só abrangeria o crime de exercício arbitrário das próprias razões, porque este sim é de ação penal privada. Tá certo?
29. João de tal, Silvano de tal e Maurício. Opa, 3 personagens aqui. João, Silvano e Maurício. Uniram-se com a finalidade de praticar crimes diversos. Opa, unidade de desígnios. Concurso de pessoas. Para tanto, dirigiram-se até a cidade de Sinop e lá subtraíram, mediante violência e grave ameaça, um veículo pertencente à vítima Otacir. Opa, então em Sinop houve aqui um crime de roubo, 157, parágrafo alguma coisa. Por quê? Porque concurso de pessoas, não é isso? Tá? 157, parágrafo. Tá? Mediante violência e grave ameaça. Tá. Usando o referido veículo, eles, na cidade de Comodoro, o que aconteceu em Comodoro? Sequestraram o filho de um empresário da região, exigindo vantagem devida para libertar a criança. Opa, 159, parágrafo alguma coisa. Porque extorsão mediante sequestro, se falou que é criança menor de 18, entendeu? Tem uma qualificadora. 15 dias após, o trio na cidade de Belém do Pará, do Belém do Pará, o que eles fizeram lá? Mataram a testemunha do crime praticado na cidade de Sinop. Diante da situação hipotética, responda, no Pará, então, teve um homicídio. Aqui nós estamos diante de uma conexão, tá certo? Diante de uma conexão. E para dizer para você qual vai ser o foro prevalente, eu não posso pegar a pena mais grave, porque o homicídio vai para júri, e o júri é foro prevalente, porque o júri vem da Constituição Federal, ele puxa todos os outros crimes. Já falo para você, então, que aqui a competência é do Tribunal do Júri, lá de Belém do Pará. Vamos ver qual que é a questão? Vamos ver primeiro, então. Quais os crimes praticados? Ora, aqui está tranquilo, já falamos, né? Em Sinop, crime de roubo majorado por concurso de pessoas, artigo 57, parágrafo 2º, inciso 2º. Em Comodoro, crime de extorsão mediante sequestro qualificado, artigo 159, parágrafo 1º do CP. Tá bom? Fechamos esse primeiro item. E o segundo? Qual a comarca competente? Belém do Pará, por causa do foro. No caso, trata-se de crimes praticados em conexão intersubjetiva concursal. Lembra disso? Vez que os réus, previamente ajustados, praticaram vários crimes em concurso, artigo 76, inciso 1º do CPP. Em razão da conexão, embora os crimes foram praticados em comarcas diversas, a competência deverá respeitar o foro prevalente. No caso, o local onde foi praticado o homicídio, comarca de Belém do Pará, nos termos do artigo 78, inciso 1º do CPP, porque quando conflitar o Tribunal do Júri com outros juízos, prevalece o Tribunal do Júri. Lembra disso? Tá? 30. Nossa última questão. 30. Pedro foi investigado por supostamente ter praticado crime de furto contra a pessoa de Mané, 155. Concluído o inquérito policial, este foi remetido ao MP, o qual requereu o arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, tendo sido deferido pelo juiz. Pediu o arquivamento por falta de base, por falta de prova. Tá certo? Mané, inconformado com o arquivamento do inquérito, procurou um escritório de advocacia para as providências cabíveis, vez que pretendia que Pedro fosse processado. Diante do histórico, responda: senhores, a ação penal privada subsidiária da pública só é possível quando o MP deixa de agir no prazo legal. Se o MP pediu arquivamento, aqui não cabe a ação penal privada subsidiária, não cabe o artigo 29 do CPP. Então, vamos lá? Qual a pergunta? Poderá Mané propor queixa-crime subsidiária? A resposta é não. Uma vez que o exercício da ação penal privada exige que o MP tenha se mantido inerte. No caso, o órgão ministerial pediu arquivamento, artigo 29 do CPP, combinado com o artigo 5º, inciso 6059 da Constituição Federal. Tá certo? Não pode, porque ele pediu arquivamento, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se o arquivamento tivesse sido em virtude do princípio da insignificância, e, surgindo prova nova,
Ao contrário, poderia, mesmo assim, ser oferecida a denúncia, como determina o artigo 18 do CPP? Resposta é sim, porque aí não seria mais o arquivamento com base em falta de prova. Ele está dizendo, se o arquivamento tivesse sido por ser o fato atípico materialmente, fato atípico, poderia desarquivar? Por exemplo, aí surgiu uma jurisprudência e falou, não, acabou esse negócio de princípio de significância e tal. Poderia desarquivar? Não, porque arquivou por fato atípico, faz coisa julgada material, não se aplica o artigo 18 do CPP. Então a resposta é não, uma vez que, nesse caso, a decisão de arquivamento faria coisa julgada material, o que impede o desarquivamento e oferecimento de denúncia, tá bom? Então aqui nós terminamos a nossa correção dessas questões, aí dessas 5 questões, tá certo? Estou mandando para os senhores outras questões, outras 5, e volto aqui amanhã para fazer a correção, tá bom? Forte abraço, qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa, né? Tá aqui, eu esqueci de deixar meu celular para o senhor, mas está aqui, ó, é o 981180808, tá certo? Quiser trocar alguma ideia, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre essas questões, estou à disposição. Forte abraço, bons estudos, ok? Clique like.